Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui está tudo muito bem. 42º vídeo da nossa jornada 49 lições para viver melhor, minha gente. Ouvir mais e falar menos é sabedoria. Inclusive, tem até um ditado popular que diz que o silêncio, o falar, né, a palavra é prata e o silêncio é ouro. Você concorda com isso? Bom, eu acredito que existe sempre os dois lados, existe uma coisa chamada equilíbrio, né? Mas eu aprendi mesmo que escutar, afinal nós temos dois ouvidos, é sempre o melhor caminho e uma forma, né, sábia da gente conseguir viver essa jornada com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais presença. E eu vou ler um texto relacionado a esse tema, obviamente, um textinho adaptado. Ouvir mais e falar menos é sabedoria. Por muito tempo eu achei que precisava ter sempre uma resposta. Mas aprendi que o grande poder está na escuta. Escutar sem interromper, escutar sem julgar, escutar sem querer consertar. Porque ouvir, entendi, que é acolher. E quem escuta com o coração consegue transformar as situações. Bonito, né? Poético. Eu que escrevi. E é muito sobre isso. Como vocês sabem, eu sou comunicadora. E eu falo muito, sempre fui muito falante, desde criança, falava muito, falava beça, falava tanto, que a minha avó dizia que quando acabava a história, eu continuava inventando coisas, tipo um Chicó da vida, né? Eu sempre gostei muito de falar, eu sempre fui uma criança muito falante, uma adolescente falante, uma adulta falante, eu sou um ser falante, né? E eu acho isso muito maravilhoso, gente, afinal de contas, que bom que a gente pode falar, que bom que a gente pode expressar. Só que vamos observar aqui o nosso corpo, o nosso rosto, a gente tem uma boca e dois ouvidos. Então, acredito eu, né, minha sabedoria de bolso, que é pra gente escutar mais e falar menos, ou como diz lá o apóstolo Tiago, ser pronto no escutar e tardio no falar, ter consciência daquilo que está falando, porque eu era aquela falante que eu queria ter resposta, né? A pessoa falava um troço, eu queria dar uma resposta. Engraçado, que eu nunca fui uma pessoa de dar conselhos. Nunca fui. Mas eu queria ter resposta. Assim, se eu falava alguma coisa, não, mas isso aqui de repente faz assim, assim, assim. Mas aconselhar, não, tá? Então, não é contraditório, tá? Porque aconselhar é você falar pra pessoa, olha, eu acho que você deve fazer isso, isso e isso. Entendeu? É diferente de você dar uma resposta para alguma coisa que a pessoa está propondo, né? Ah, vai chover. Não, vai chover porque eu olhei na meteorologia e tal, entendeu? É isso, tá? Coisas aleatórias, não coisas da vida das pessoas. Eu nunca fui realmente uma pessoa de aconselhar, né? Inclusive, uma pessoa uma vez até falou, nossa, mas você não dá opinião? Eu falei, a pessoa pediu, não pediu opinião da vida dela, vou dar. Então, eu realmente era assim, né? E na boa, eu ainda sou um pouco assim, gente. Eu não sou uma pessoa de dar conselho, a menos que a pessoa me peça. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas elas têm domínio sobre as suas vidas, mas é claro, né, já falei aqui outras vezes que a gente pode, inclusive deve pedir sim conselhos quando a gente vai tomar alguma decisão muito séria, mas a decisão tem que ser nossa, tá? A gente pode pedir um conselho, a gente pode se aconselhar, a gente pode pedir uma orientação, né? Mas a gente não pode delegar ao outro o poder, porque aí tem diferença, tá? Mas voltando à questão do escutar e do falar, eu sempre fui, de fato, muito falante. Mas depois de entrar na jornada do autoconhecimento, eu percebi que é muito mais sábio você ouvir. E eu fiz uma formação em comunicação não violenta, onde você trabalha muito essa coisa da empatia, né? Essa questão da empatia, do ouvir o outro, a questão da presença também, do mindfulness, que você está atento ao que está sendo dito, você está atento na conversa, você está presente. E o que você quer uma coisa mais presente, uma prática maior de presença do que você estar na conversa? Porque, invariavelmente, né, você está ali e a pessoa está falando com você e você, você está em Nárnia, em Hogwarts, lá no País das Maravilhas, no Fantástico Mundo de Bob, no seu fantástico mundo, e não está ali, presente naquela conversa, ouvindo o que a pessoa está te falando. Às vezes a pessoa está falando coisa séria e você está lá em Nárnia mesmo, sabe? Não está atento, não está presente, não está conectado. E o estar presente, o olho no olho, ouvir a pessoa, são dois ouvidos, gente. Ouvir a pessoa nos conecta a ela, ao que ela está
conversando com a gente, ao que ela está entregando pra gente, certo? E eu aprendi isso, a ouvir as pessoas, a parar mesmo, porque às vezes, isso aqui, a pessoa tá falando assim, vou pegar o caderno, tá? Aham, ou no celular, né? É porque eu não tenho outro celular aqui, tá, gente? Só tenho o que eu tô gravando mesmo. Pode falar. Inclusive, tem um vídeo de uma moça que eu sigo, Dani Oliveira, não lembro agora, em que ela coloca uma música e ela fala assim, quando toca aquela música que você ama, que você gosta, e aí a música tá tocando e ela tá conversando com a filha no vídeo, né? Aí ela vai e canta, assim, ela volta pra filha, aí ela canta mais um pouquinho, quando vem aquela parte da música mais legal, e ela olha pra filha de novo, aí tem uma hora que baixa, aí fala assim, morreu ela. Morreu? Quem morreu? Quem morreu? É o típico vídeo da pessoa que não está presente na conversa, que tá ouvindo uma música, né? Ou que tá, enfim, não está ali, né? O vídeo é divertido, é engraçado, mas me chamou a atenção para isso. Quando a gente não está presente, a gente acaba fazendo isso, né? E eu era essa pessoa de ficar falando, então eu passei a escutar mais, a estar mais presente. E isso fez muita diferença na minha vida e na vida das pessoas que convivem comigo, principalmente do meu marido, né? Porque ele sentava para conversar e eu falava mais do que ele, porque ele fala menos do que eu, né? E eu falava, blá, blá, blá. E ele, né? Coitado. E agora tem um equilíbrio aqui em casa. Eu até brinco com ele, às vezes assim, ele começa a fala, nossa, hoje você ligou o falador, né? Você ligou o falador, você não para mais de falar. Aí ele, eu falei, mas tá bom, pode continuar falando, eu tô te ouvindo. E eu ouço mesmo. E assim, eu também gosto de ser escutada. Você gosta de ser escutada, você gosta de ser ouvido, certo? Você gosta quando você fala, a pessoa te escuta. Então aprenda a escutar, aprenda a ser um bom ouvinte também, né? Porque às vezes a gente só quer falar sobre o assunto que a gente gosta. Por exemplo, eu quero falar sobre autoconhecimento, sobre mindfulness, sobre... gente, sei lá, tem tanto assunto que eu gosto. Sobre livros, e sobre previsão do tempo, né? E sobre... gente, sobre coisas que eu gosto, entendeu? Sobre algumas receitas, assuntos que eu gosto. Porque nem só de mindfulness vivo eu, né? Na verdade, mindfulness é um estilo de vida, né? É a minha vida. Viver presente. Só que eu converso sobre outros assuntos, né? E aí, eu gosto de falar sobre esse assunto, só que não é só disso que a gente vai falar. E não é só isso que as pessoas gostam de conversar. Então, eu tenho amigos que falam, inclusive meu marido, por exemplo, ele gosta muito de falar sobre isso, mas ele também fala de esporte, de atividade física, que é o campo de atuação dele, certo? Eu tenho uma amiga que é vegana e ela gosta de falar sobre esse tema, certo? Então, a gente vai falar sobre os outros assuntos com as pessoas. E a gente não gosta que as pessoas escutem a gente quando a gente está falando? Então eu faço o mesmo. A gente precisa aprender a fazer isso. Isso é saudável para as relações, porque você cria conexões. Então, a sabedoria do aprender a ouvir e ouvir com presença, com consciência, com respeito, é isso. É você entender que você vai ter o seu momento de fala também e o outro vai te ouvir. E quando for o contrário, quando você estiver falando, sabe? Quando o outro estiver falando, você vai estar presente, vai estar ouvindo. Isso faz muita diferença nas relações, na nossa vida, na maneira como a gente enxerga o mundo, porque você passa a olhar para as situações de uma forma mais atenta, a pessoa fala com você na rua, você está presente, você entra num ambiente, você vai pedir uma informação, você está ali, porque você está escutando o que a pessoa está falando, certo? E o mesmo acontece com a gente, quando a gente está falando, as pessoas também vão nos escutar. Pelo menos a gente vai ficar atento ao que está acontecendo, certo? Assim, por que eu quero dizer isso? As pessoas vão nos escutar. Porque aqui em casa acontece uma coisa muito interessante. O Rodrigo, ele às vezes vai falar alguma coisa com o Bernardo, e aí o Bernardo sai andando, né? Aí o Rodrigo para. Aí, ou então ele sai andando, ou então ele não tá prestando atenção, ele vai fazer outra coisa, o pai tá falando com ele, aí ele vira assim pro lado, aí o Rodrigo, ele olha pro pai imediatamente, aí o Rodrigo, não, porque eu tô falando. Né? Então, assim, aí a gente faz isso muito aqui, né? Quando um tá falando e o outro vai que meio que não tá prestando atenção, o outro para de falar. Aí você logo se toca, né? Oi, desculpa aí, desculpa, foi mal. Pode falar. Porque você está presente, isso é presença, sabe? Isso é respeito pelo outro, pelo interlocutor.
E todo mundo quer respeito, né? Você não quer ser respeitado? Então respeite também. Eu quero ser respeitada, por isso eu respeito. Então, quando quiser falar comigo, eu vou estar presente. Pode ter certeza disso, tá? É sobre isso esse vídeo, minha gente. E vamos lá ao convite do dia. Hoje, eu te convido a praticar a escuta atenta. Você ouça alguém, mas ouça mais. E você vai perceber nessa conversa o que muda. Esteja presente. Faça uma escuta atenta. Esteja presente. Esta é a palavra. Ouça quem está falando com você. E não fique formulando respostas na sua mente. Apenas ouça, tá? Apenas ouça. E vamos de exercícios? Vamos de exercícios, minha gente. Você hoje, primeiro, vai escolher alguém para escutar com total atenção. Você vai estar presente nessa conversa, que inclusive foi o convite, né? Segundo exercício. Durante essa escuta, repita mentalmente: estou aqui e agora. Quando a mente começar a tagarelar de querer dar resposta na pessoa, você vai: estou aqui agora. E foca na pessoa. Foca no que a pessoa está falando, tá? E o terceiro exercício, antes de dormir, você vai fazer o quê? Obviamente já sabe, você vai escrever. Porque eu vou repetir. Você já tem um caderninho, um bloquinho, um planner, uma agenda. Querido amigo, para escrever. Então, você vai fazer isso, né? Antes de dormir, você escreva: o que eu aprendi hoje ao escutar com mais presença? O que eu aprendi hoje quando eu parei para escutar com mais presença? E, se não for muito para você, você compartilha comigo essa experiência da escuta atenta, do escutar mais e falar menos? E entender que ouvir mais e falar menos é sim sabedoria. Porque, afinal de contas, quando a gente ouve mais, a gente aprende mais, tá bom? E é sobre isso. Muito obrigada pela tua presença. Continue voltando. Estamos aí quase finalizando essa jornada maravilhosa. E como eu sempre digo, viva com muita gratidão, com muita intenção e com muita atenção. Beijo, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.